Bom, pessoal, boa noite. Estou gravando agora. É, nós já estamos finalizando o projeto, né? Essa aqui provavelmente será a última aula transmitida assim no Zoom, né? Mas o WhatsApp vai estar liberado para quem quiser ainda tirar dúvida, né? Eu vi que alguns já trabalho já praticamente feito, né? E ficou só a metodologia para a gente falar aqui direitinho sobre o que é metodologia e falar um pouco sobre também sobre formatação, só dar uma pincelada aqui sobre formatação, por que pincelada? Porque a formatação só se aprende fazendo. Eu vou mostrar aqui quais são as regras básicas. Quem quiser mandar digitar, manda, né? Peço que fique com um caderno para anotar, né? As formatações principalmente, porque a formatação ela, se você não anotar, você não consegue facilmente decorar, né? Aprender ela de cabeça, né? Tem que ser anotado. É, queria lembrar para, não sei se para alguns que não enviaram ainda, enviar o trabalho, né? Até o dia 15. Dia 15 a gente finaliza a disciplina, né? Pretendo finalizá-la dia 15, né? E acho que não sei se eu já corrigi alguns trabalhos e mandei de volta, né? Eu mandei as correções. Para quem, quem quiser pode olhar lá. Quem já fez algumas partes do projeto, eu mandei, né? Uma observação, se eu achei necessária, né? É, só lembrando para não confundir justificativa, aqueles que não fizeram, estão confundindo justificativa com os objetivos. Eu indico que para rever a aula passada sobre os elementos, né, que foi a segunda aula, que é da semana retrasada, que foi sobre os elementos do projeto de pesquisa, que eu falo do tema, né, o problema, a hipótese, justificativos, objetivos. E o referencial teórico, alguns já fizeram, deram pincelada, né? O referencial teórico é um processo, a maioria das vezes ele nunca acaba. Você fez uma lauda, duas laudas, faça mais, porque lá na monografia vai exigir mais referencial teórico. Dividam em tópicos, né? Eu, eu dei uma dica para vocês dividirem em tópicos, que fica melhor de se pesquisar sobre referencial teórico, sobre cada tópico. E também porque na monografia é dividida em tópicos, né? Seria o capítulo um. Aí você tem que ter um título para o capítulo um e subtópicos desse capítulo um, que seria o referencial teórico, né? Então, eu indico sempre continuar produzindo, né? Eu sei que para a maioria é difícil, para a maioria às vezes vai deixar de pegar no material, deixar para pegar só quando houver a próxima disciplina, que é a TCC2, e se pegar somente quando abrir a disciplina, com certeza vocês vão se aperrear. Mas se você continuar lendo, continuar tentando produzir mais alguma coisa do referencial teórico, eu acredito que em pouco tempo você já tem uma base, um referencial teórico já bem construído e você só vai ter o trabalho na monografia para fazer a metodologia, né, para fazer as análises dos dados, caso, a maioria das vezes, caso vocês forem a campo.
E aí eu indico ir a campo, né? Se tudo isso passar, vai ir a campo, né? E falando do referencial teórico, lembrando, né, sempre cuidado com plágio. Quem ainda não mandou, eu vou fazer a correção ainda, né, pela internet, verificação de plágio. Caso haja, eu mando de volta a pessoa e mando onde foi que ela tirou e tudo. Para não cair no plágio, é só fazer as citações, direta e indireta, como foi ensinado na aula passada. Fazendo as citações, você não cai no risco de fazer o plágio. Tá certo? E eu vou dar uma dica aqui também de como se fazer para você pegar uma citação direta do trabalho de outra pessoa, de um artigo. Por exemplo, você achou uma citação direta. Qual é a citação direta? É aquela que tem o nome, o ano e a página do autor. Quando tem aquela citação direta, você pode pegar aquela citação direta, colocar no seu trabalho, aí você vai lá nas referências do autor do artigo e pega o nome do autor que ele citou. Eu vou mostrar aqui como fazer na prática. Vou mostrar uma citação direta longa, aquelas que é 4 centímetros recuado. Cheguei. Cheguei, Tati. Pronto. Então, vocês já fizeram as atividades. Como vocês estão vendo aí, é um trabalho de outra pessoa, né? Quando, por exemplo, isso aqui é uma citação direta com mais de 3 linhas, que ela é recuada, né, 4 centímetros da esquerda para a direita. Então, ela fica dessa forma aqui, com o nome do autor, o ano, e aqui embaixo ele colocou a página. Pode ser ou aqui embaixo, ou pode ser bem aqui em cima também, colocando vírgula e a página, entendeu? Eu posso pegar, por exemplo, essa citação direta, só essa aqui, né? Ele pesquisou de Correia e Massaldi, falando sobre natação. Se eu quiser aproveitar essa citação direta do meu trabalho, eu posso. Não é plágio. Mas se eu pegar essa aqui, que ele está complementando essa citação, aí sim é plágio. Se eu pegar aqui em cima também, que ele está complementando, também é plágio. Mas se eu pegar só a citação direta que ele pegou de Correia, eu posso colocar no meu trabalho. Como assim? Eu faço a introdução, né, do trabalho, vou e encaixo, eu faço copiar, encaixo essa citação direta, copio, né, e colo lá no meu trabalho. Mas eu tenho que saber qual foi a fonte de Correia e Massaldo que ele tirou, 1999. Então, eu vou lá nas referências dele, lá embaixo, do trabalho. Um trabalho falando sobre natação. Então, tá bem aqui, ó. Correia, não é esse aqui de 2004, é de 99. Então, eu pego esse Correia e Massaldo, 1999, né? Ele botou todo o nome tudo do livro. Eu copio e colo nas minhas referências bibliográficas. O pessoal estão confundindo também o que é referencial teórico e referências bibliográficas. O referencial teórico
é, é aquela parte que eu falei que você vai fazer um texto falando, dando citações diretas e indiretas de alguns autores sobre o seu tema. E a referência bibliográfica são os dados, todos os dados dos autores que você pesquisou. Então, você copia aqui e cola lá nas suas referências. Então, você pegou uma citação direta desse trabalho. Certo? Então, isso não é plágio. Então, você, com as suas palavras, você tem que complementar logo após a citação. Tá certo? Fazendo isso, por exemplo, então, eu peguei a citação. Aí, essa complementação aqui é do autor do artigo. Então, eu não posso pegar. O que eu posso pegar é a citação direta, que tem a página. E aqui eu vou complementar a citação com as minhas palavras. Se eu pegar essa parte daqui, não é minha. É plágio. Tem gente que só faz pegar e cola e coloca no seu trabalho dizendo que é seu. Não é. Vou muito cuidado. Por quê? Porque eu vou ver na internet. Se tiver plágio, eu mando a pessoa fazer de novo. Tá certo? Se eu não mandar fazer de novo, às vezes pode passar. Mas se passar, lá na monografia, se tiver outras pessoas, né, na banca, e verificar que você tem plágio, né, elas vão mandar você fazer o trabalho novamente. Além de passar uma vergonha, né? Então, você tem que ter cuidado com isso. Então, essa é uma dica de como pegar citação direta. Nenhum professor me ensinou isso. Eu aprendi fazendo mesmo, mas nenhum professor vai dizer isso para você fazer isso. Né? Então, eu faço isso para pegar as fontes, as referências dos autores base de cada tema. Então, cada tema que você pesquisa, você pode fazer esse trabalho aí. Certo? Vamos lá na metodologia. Quem ainda não fez o referencial teórico, cuide, né? Cuide em fazê-lo. Por quê? Porque ele vai ser essencial na produção do projeto. Porque assim, pessoa, estou fazendo esse projeto, tá bom, uma lauda, duas laudas, tá bom. Por enquanto tá. Mas quando você for na monografia, você vai precisar muito mais de laudas para fazer. Então é bom você lendo e fazendo esse tipo de citação direta e indireta, sempre procurando aumentar o seu referencial teórico. Tá certo? Pronto. Botei aqui alguns tópicos que eu falei lá eu mandei a mensagem lá no WhatsApp sobre a metodologia. Aposto que vocês viram, vocês acho que não entenderam nada, né? Mas é assim mesmo. Porque assim, a metodologia, como eu falei lá, né, são os procedimentos metodológicos que você utilizou ou que vai utilizar para a realização do projeto de pesquisa. Eu coloquei assim, por exemplo, para a construção do referencial teórico, você utilizou de uma pesquisa bibliográfica. Foi ou não foi? Para fazer o referencial teórico, você pesquisou trabalhos feitos. Então, isso já é uma pesquisa bibliográfica. Então, você já coloca. O trabalho foi realizado, né, com a utilização de uma pesquisa bibliográfica, né, em artigos científicos, livros, né, com autores tal, tal. Você pode citar os autores também. Então, isso é uma pesquisa bibliográfica. Você vai colocar isso. A pesquisa que eu coloquei é qualitativa ou quantitativa?
Como assim qualitativa? Quantitativa é quando você vai mexer com dados. Por exemplo, dados numéricos de índice de gordura de algum, entendeu? De algum aluno. Os dados mais técnicos para a educação física. Mas, se você não utilizar dessa técnica, você pode colocar com a pesquisa qualitativa. Por quê? Porque, na maioria, vocês vão lidar com pessoas, fazer entrevistas no local da pesquisa, né? Saber a opinião e a entrevista dos entrevistados, assim, dos entrevistados, a opinião dos entrevistados. Então, vocês podem colocar também que a pesquisa será qualitativa, né? E quem mexer com dados pode botar qualitativa, que é as duas coisas. Certo? E também pesquisa descritiva. Por que pesquisa descritiva? Porque vocês vão descrever o local da pesquisa, descrever os procedimentos feitos, entendeu? Então, vocês podem colocar, a pesquisa também será, por que será? Porque no futuro, vocês vão fazer isso no futuro próximo. Então, a pesquisa também será descritiva. Certo? Aí eu coloquei outro tópico aqui. Campo de pesquisa. Então, esse é o campo que vocês irão escolher futuramente, ou vocês já podem ir já pensando no campo de pesquisa, porque você vai ter que descrever esse campo de pesquisa. Onde fica, qual a cidade, o que é, endereço, o que tem lá. Por exemplo, uma escola, você vai descrever a escola todinha. Né? Se for uma pesquisa com idosos, você vai fazer em um bairro, você vai fazer em um clube do idoso, tem alguma instituição própria para idosos, então você, se tiver, fazer esse trabalho de campo. Tá certo? Porque aqui em Campo Maior tem um clube do idoso, também tem vamos dizer assim, tipo a Vila do Ancião chamada, que abriga essas pessoas idosas, né? Então, vocês podem fazer também esse tipo de descrição. Então, você vai descrever esse campo de pesquisa. A pessoa não sei ainda, então deixa como está, deixa em branco. Mas se você quiser já ir citar, a pesquisa será realizada em uma escola do município. Será realizada em um clube destinado a pessoas idosas. Então, você ainda vai escolher qual é esse campo. Por quê? Porque na monografia você vai ter que descrever ela todo esse campo de pesquisa. Parece um estágio, mas é bem parecido. Então, você vai ter que descrever o campo. Por isso que eu pedi para vocês cuidarem do referencial teórico quanto é tempo, porque para deixar só a metodologia para depois, que a metodologia é um trabalho extra, complicado também um pouco. Quando chegar na monografia, aí sim o professor vai explicar direitinho como a metodologia e as análises dos dados, né, que virão. Pode ser eu também, professor também, o mesmo professor para monografia. Sujeitos da pesquisa. Como assim sujeitos da pesquisa? Né? Eu coloquei assim, ó, quem são os sujeitos? Lá no WhatsApp também. Quem são os sujeitos da pesquisa? É professor? São alunos? Responsáveis? É a gestão? São os idosos? Quantos? Do sexo feminino, masculino? Faixa etária? Qual é a faixa etária? Então, você vai dizer quem são os sujeitos que você vai pesquisar. Tá certo? Então, cada tema
tem seu sujeito para pesquisar. Por quê? Por exemplo, o meu tema é a dança para os idosos, né? A importância da dança para os idosos. Quem será o meu sujeito? Será os idosos. Por que eu tenho que fazer essa pesquisa de campo? Porque eu tenho que saber, juntamente com a pessoa, né, da minha pesquisa, se realmente é importante a dança para o idoso. Quem que vai me responder? O próprio idoso. Certo? Para ser uma pesquisa de campo. Então, você vai detalhar quem são os sujeitos da sua pesquisa. Certo? Mas aí você vai detalhar especulando, né? Então, a pesquisa será feita com idosos que estarão presentes naquele momento em alguma instituição. Então, você vai especular, certo? Ponto 4 será os instrumentos. Como assim instrumentos? Porque assim, quando você vai fazer uma pesquisa, você utiliza instrumentos. Se for qualquer tipo de pesquisa. Qual é a pesquisa, o instrumento que a pessoa pode utilizar quando a pessoa vai fazer um trabalho qualitativo, por exemplo, que é o caso da maioria de vocês? Será a entrevista, né? Porque com a entrevista você vai coletar os dados. Por exemplo, você vai fazer uma pergunta para o idoso, né? Quais foram os benefícios que você alcançou com a dança? Então ele vai dizer quais são. Então você vai anotar esses benefícios. Então esse é um dado. Esse é um instrumento de coleta de dados. É a entrevista, pode ser um questionário socioeconômico, para saber a idade, sexo, e outras coisas mais. Você pode fazer um questionário fechado, né, com perguntas de sim ou não, com questões objetivas, né, fechadas, com alternativas, né? Ou então a entrevista. A entrevista é mais aberta. Por quê? Porque ele pode dar uma resposta subjetiva. Ah, meu filho, eu tenho tantos benefícios, e aí ele diz os benefícios. Então, a entrevista, ela abre questões abertas, livres. O questionário, questões fechadas. Sim ou não, alternativa A, B ou C, é de marcar, né, que é objetivo. Então, o questionário é objetivo e a entrevista é mais subjetiva, mais discursiva. Então, a resposta é mais bem elaborada. É o que ela pensa, certo? Os sujeitos da pesquisa, os instrumentos, né? Então, isso é o que tem na metodologia por enquanto. Como assim por enquanto, professor? Porque quando tiver a monografia, essa metodologia vai aumentar. Né? Você vai detalhar mais quais foram os procedimentos que você fez chegando ao campo. Então, você vai ter que detalhar. Né? Chegado ao campo, foram colocados cada idoso para ser entrevistado um a um. Né? Com as respostas foram feitas tabelas ou quadros para analisar as respostas dos idosos. Detalhar bem como foi lá. Né? E ainda mais tem as análises, que não é colocada agora no projeto. Como assim as análises? Cada resposta da entrevista ou questionário, você tem que analisar. Como assim? O idoso dá uma resposta sobre uma pergunta que você vai fazer da entrevista. Por exemplo, quais são os benefícios? Né? Então, você, por exemplo, 10 idosos. Então, você tem que colocar as 10 respostas dos idosos. E lá embaixo, você vai ter que analisar essas respostas. Então,
por exemplo, o idoso 1, e nunca colocar o nome, porque para preservar a identidade do sujeito. O idoso 1, ele disse que os benefícios são vários, principalmente nas articulações. Então, aí você vai lá e analisa de acordo com o seu referencial teórico, com o seu conhecimento sobre a dança, sobre cada tema específico. Então, por isso que tem a hipótese. Então, é aí que vai ser desmentida ou vai ser verdadeira a sua hipótese, quando você chegar no campo, né? No seu lugar de pesquisa, que será a sua cidade, né? Certo? Então, anotado esses tópicos, fica melhor de se trabalhar, fazer essa escrita da metodologia. Então, é simples, é isso. Futuramente, na monografia, você vai ter que dizer por que você escolheu uma pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa qualitativa? Por que você escolheu? Então, você vai ter que dizer, segundo autores, por exemplo, tem autores de metodologia. Ei, professor. Oi. Oi, Sucena. Não está com problema, não está conseguindo. Então, você vai ter que falar, pesquisa qualitativa, são os autores de metodologia científica. É o Gil, né? Conheço, você pode colocar o nome de autores que falam sobre metodologia científica. É o Gil, é o Andrade, é o Severino, é Lakatos, Marconi. Tem vários autores que falam sobre metodologia. No projeto você não precisa detalhar o nome dos autores. Por que a metodologia, a pesquisa é qualitativa? Então, segundo o Gil, a pesquisa qualitativa é isso e isso aqui. Por isso que a gente está utilizando nesse trabalho. Por que uma pesquisa descritiva? Por que você está usando a entrevista? Porque é melhor nesse trabalhar. Por quê? Então, o Gil ou o Andrade vai falar isso e isso da entrevista. Então, é igual, parecido com o referencial teórico. Você vai mostrar a sua metodologia, os seus métodos, mas você vai ter também que embasar autores de metodologia. Então, esses autores de metodologia são comuns a todos os temas. Mas isso na monografia, eu só estou adiantando algumas coisas. Então, já anotado isso, ficou gravado, então fica mais fácil de se fazer. Qualquer coisa, eu vou abrir o segundo momento para dúvidas e para falar sobre formatação, né? Então, a metodologia é isso, de início. Então, dá para fazer tranquilo, é só citar o que eu falei. A pesquisa será uma pesquisa bibliográfica, né, como também uma pesquisa bibliográfica com utilização de artigos científicos da internet, né? É uma pesquisa qualitativa e descritiva. Pronto. Campo da pesquisa. O campo da pesquisa será feito na escola municipal tal, mas aí vai depender de cada campo, né? Localizado na cidade de São Miguel do Tapuio, tá? Você pode descrever ela simplesmente por isso, ou então, se você ainda não tem o campo da pesquisa, você pode especular, dizer, citar um que tem em mente, né? E fazer essa pesquisa futuramente, não agora. Você não vai a campo agora, não se preocupe. Então, você vai descrevê-lo. Os sujeitos da pesquisa são quantos? São os idosos? São alunos? São professores? Entendeu? São alunos de uma academia? Vai depender de cada tema. São quantos? Vai ser 10? Aí você pode falar nesse sentido. Os instrumentos serão utilizados entrevistas e as observações que serão feitas em campo.
Fechou ali, metodologia já está feita. E cuidar mais no referencial teórico, né? Certo? Fecha aqui. Então, essa metodologia. Não se preocupe, porque qualquer dúvida eu posso tirar através do WhatsApp. Vejam o vídeo novamente. A metodologia, nesse primeiro momento, não tem complicação. Só terá mais complicações quando tiver na monografia mesmo. Então, é o seguinte, a Sucena não está entrando, então eu vou sair, já está pedindo aqui para o Zoom, já está pedindo para eu sair. Vou sair e vou mandar novamente o link para a gente ver como se faz a formatação. Vou dar só uma pincelada aqui sobre formatação. Para quem quiser fazer em casa, ou alguém que queira pedir alguém que trabalha com digitação a fazer, né? Porque não é qualquer um que sabe, é bom ter anotado, né? Por exemplo, você pede para alguém digitar e anota, só, eu quero dessa forma aqui que o professor está falando. Então, eu vou sair aqui, eu mando novamente o link lá.